E o presidente Alessandro Barcelos que segue na Europa em busca de contratações para o Inter na próxima temporada. No vídeo de hoje eu quero te trazer uma atualização sobre a situação do Barcelos lá no continente europeu. Quero te falar também sobre o Gustavo Scarpa, porque tem uma notícia não tão boa envolvendo o Flamengo e também o futuro de Luiz Adriano, que não será no Internacional. Quero te explicar aonde que o atacante campeão mundial, que ontem completou 17 anos do Mundial de 2006, aonde que o atacante campeão do mundo com o Inter vai jogar em 2024. É isso que eu quero te explicar no vídeo hoje. Mas antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui abrindo exatamente para falar sobre a situação do Luiz Adriano, que é um jogador que chegou nessa temporada ao Internacional. Todo mundo sabia que no começo do ano ele vinha para ser reserva. Os primeiros 6 meses foram de um Luiz Adriano junto com o alemão como titulares, porque tinha que esperar a chegada do Ener Valencia a partir do mês de julho, o que dá o Inter sendo eliminado, por exemplo, na Copa do Brasil para o América Mineiro, o que acontece e acarreta a eliminação do Inter para o Caxias na semifinal do Campeonato Gaúcho. Óbvio que aí não só o Luiz Adriano, mas assim sim um complô de treinador, comissão, a preparação física e o próprio grupo de jogadores que naquele momento não estava formado, não tinha Rocher, não tinha Valência, não tinha Arangues, não tinha Bruno Henrique, não tinha Hugo Malo, não tinha os reforços que chegaram a partir do segundo semestre que deram aquela cara que o Inter realmente precisava. Mas o Luiz Adriano tem um contrato com o Inter até fim de 2024 ainda. É um contrato que, teoricamente, ele poderia ficar para 24 e tem contrato para ficar com o Inter ainda na próxima temporada. Só que o Inter quer se desfazer do jogador, porque ele não está nos planos do técnico Eduardo Cudê. O Inter tem duas maneiras, ou busca uma rescisão amigável, só que dentro dessa rescisão amigável, possivelmente o Inter vai ter que pagar alguns débitos ao jogador, né? Algum tipo de valor vai ter que arcar do contrato que ainda tem em vigência até o fim da temporada, ou o Inter libera para algum clube. A gente sabe que na metade desse ano, um time da Arábia Saudita, o Al Batin, se eu não me engano é esse time, que é um time da primeira divisão da Arábia Saudita, se interessou pelo Luiz Adriano. Como o Inter estava na semifinal da Libertadores, e o Inter não tinha mais como trazer ninguém para ser reserva do Valência, o Inter optou por não negociar o Luiz Adriano, que era a única opção que tinha no banco de reservas, caso o Ener Valencia, por exemplo, desse algum problema naquela semifinal contra o Fluminense, né, teria, por exemplo, o Luiz Adriano como opção. Então o Inter naquele momento não quis negociar o jogador. Agora é um outro momento. Por quê? Porque o Inter está atrás, além de um cara para jogar ao lado do Ener Valencia, um cara para ser titular e jogar ao lado dele, o Inter também quer um centroavante para ser reserva do Ener Valencia. E aí o Luiz Adriano sairia para chegar esse jogador reserva. E aí, entre esses reservas se fala, por exemplo, no Leandro Damião, se fala, por exemplo, no Pedro Raul, que obviamente vão ser jogadores com uma envergadura um pouco menor, né? Até porque vão ser jogadores que sabem que vão chegar para ser reserva, né? Do Ener Valencia, por exemplo, do Lucas Alario, que é o nome que o Inter está tentando, não sei se vai conseguir, mas é o sonho do Internacional ter essa dupla de ataque, Lucas Alario e Valencia, por exemplo, para o próximo ano. Mas voltando ao assunto Luiz Adriano, o certo é que ele deve deixar o Inter. O Inter vai procurar um novo clube, já avisou o jogador, já avisou o staff do jogador. Assim como uma série de outros jogadores devem deixar o Inter. O Inter vai fazer uma mini reformulação no elenco. As principais peças, a espinha dorsal permanece. Mas aqueles jogadores para compor elenco vão mudar. O Inter quer mudar os jogadores de banco e os jogadores que compõem elenco. Essa é a ideia do Internacional. Dentro do time titular, com exceção do Johnny que está vendido, mas esse era uma venda que o Inter tinha que fazer, os outros 10 jogadores o Inter quer manter para o próximo ano, a não ser que cheguem propostas, mas liberações de graças pelos 10 titulares que chegaram na semifinal de Libertadores, isso não vai ocorrer, tá bom? Outra situação que eu quero te falar é sobre Gustavo Scarpa, tá? Lembra que, mais ou menos, acho que ontem eu fiz um vídeo falando do interesse do Flamengo. Só que eu falava que o Flamengo poderia ser um clube que o Scarpa não quisesse
em função do Flamengo ter contratado agora o De La Cruz, o Arrascaeta, ter o Gerson, ter o Everton Ribeiro, ter o Cebolinha, ter o Luiz Araújo, em função, ter muitos jogadores ali para aquela função, né, para aquela faixa de campo onde o Scarpa atua. Só que o Flamengo, ele tá num motivo de sedução para o Gustavo Scarpa, que é o fato da Copa América. A Copa América vai fazer, não para o Campeonato Brasileiro, então vão ser 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, vai ter, por exemplo, Copa do Brasil nesse meio tempo, e a ideia é que o Flamengo não vai ter o Arrascaeta, o Flamengo não vai ter o De La Cruz, que ambos vão estar com a seleção uruguaia, o Flamengo, por exemplo, sabe que pode não ter o Gerson, que pode ir, por exemplo, para a seleção brasileira, então eles precisam trazer caras para jogar essas 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, porque são 27 pontos que estão em disputa. E a ideia seria mesmo o nome do Gustavo Scarpa. E o Flamengo iniciou negociações com o Scarpa. E segundo informações vindas do Rio de Janeiro, diz que as primeiras conversas foram boas. Tiveram um desfecho positivo. O jogador toparia vir ao Flamengo. E aí a gente está falando de mais um concorrente forte nessa briga com o Internacional pela contratação, por exemplo, do Gustavo Scarpa. E o Flamengo tem uma coisa que o Inter não tem, que é uma disputa na Libertadores no próximo ano como favorito. O Inter não disputa a Libertadores no próximo ano. O Inter vai disputar, todo mundo sabe, vai ser a Conmebol, por exemplo, sul-americana. Mas é um nome que o Inter mantém interesse, por exemplo, na próxima temporada ainda, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar é sobre as reuniões que o presidente Alessandro Barcelos, a gente sabe que o Barcelos está pelo menos desde quinta-feira já na Europa, ele não foi sozinho, normalmente as idas dele à Europa envolvem ele, o advogado do Internacional, que é o Felipe Dalagrave, e normalmente envolve também o gerente de mercado do Inter, que é o Dave Bandeira. Normalmente é isso, né? Sempre vão essas três pessoas, né? O gerente de mercado, uma pessoa do jurídico do Inter, normalmente é o Dalagrave, e o presidente Alessandro Barcelos. Eles já estão há alguns dias dentro do cenário europeu. Dentro desse cenário europeu, eles estão indo para vários países, porque tem diversos interesses. Jogadores que nem foram colocados ainda na mídia, o Inter tem interesse, próprio, nem todos os nomes acabam vazando. Pegar o exemplo do Valência. O exemplo do Valência, ele só veio a vazar depois que o pré-contrato já estava assinado. O nome, por exemplo, do Arangues, também foi um nome que só veio a vazar que o presidente foi, por exemplo, assinar um pré-contrato quando o Inter anunciou. Então, realmente, o Inter está nesse processo de vazar o mínimo possível. Mas nessa semana, com mais reuniões que estão acontecendo, a gente já deve saber quem que são esses dois reforços que devem fechar com o Inter até o fim desse ano. O Inter até o dia 31 de dezembro quer anunciar no mínimo 2 contratações, né, a nível de titularidade, não que sejam jogadores, por exemplo, para compor elenco, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações. Logo mais eu volto com novas informações. Um grande abraço, valeu, falou e fui!